Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje a conversa é sobre fantasia e as diferentes maneiras com que o autor pode trabalhar com elementos fantásticos em suas histórias ou universos ficcionais. Quando um autor vai criar um universo ficcional, tem muitas decisões que ele precisa tomar. Origem do mundo, geografia, nível tecnológico e várias outras coisas. Eu já falei sobre alguns desses aspectos em vídeo por aqui, ou na nossa série de exercícios de escrita criativa. Se você não conhece, o link está aqui embaixo na descrição. E de todos esses aspectos, um dos mais importantes é em relação à existência ou não de elementos fantásticos e a intensidade deles no seu universo. O quão sutil é a presença da magia ou criaturas fantásticas. É algo que se encontra em todos os lugares. Um feiticeiro, um mago, enfim, um praticante de magia é visto com naturalidade por todo mundo. Voa uma bola de fogo no meio da luta e isso é algo corriqueiro. Dá para ressuscitar gente por magia e fica tudo certo. A magia é algo que está no ar. São muitas questões, né? E eu acho que esse tipo de cenário, onde a magia é comum, é mais divertido para jogar RPG. Mas nas histórias eu gosto de mais comedimento, eu gosto de valorizar a presença do fantástico, do inexplicável, né? Tornar a magia menos acessível e difundida. Mas isso sou eu, né? Cada autor, obviamente, vai ter suas preferências. E eu acho que fica mais fácil de decidir sobre a intensidade da magia quando a gente pensa nos termos alta fantasia e baixa fantasia. Muita gente ouve falar disso, mas às vezes não sabe exatamente como funcionam essas classificações. Na alta fantasia, a história se passa em um mundo inteiramente imaginário, regido por regras próprias, um mundo marcado por feitos heróicos e épicos. Essa dimensão fantástica pode ser a única, como em Game of Thrones, ou o nosso mundo real pode existir e um portal ou algum outro evento leve os personagens para essa outra realidade, como acontece no desenho Caverna do Dragão. Já na baixa fantasia existem alguns elementos fora da nossa realidade, mas o mundo é basicamente o mesmo que o nosso. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma cidade do mundo real que esconde mistérios fantásticos que só algumas pessoas testemunham ou conhecem a existência, a gente chama de fantasia urbana. Tem ainda a fantasia histórica, onde, como o nome diz, o autor incorpora elementos fantásticos a algum período específico da nossa civilização, ou cria versões alternativas da nossa realidade, causadas por algum acontecimento inexplicável no passado. E você pode ter um universo ficcional sem elemento fantástico nenhum, né? Diferente da alta fantasia ou da baixa fantasia. Nem todo autor para pensar que ele pode imaginar um mundo imenso e original e ainda assim não trabalhar com fantasia nenhuma, né? O universo ficcional não é sinônimo de universo fantástico. Se tudo no seu mundo é explicável pela lógica, pela ciência e tecnologia que a gente tem na nossa realidade, né? Ele não é um mundo fantástico. Você pode criar as cidades, os lugares, personagens e tudo mais e fazer as tramas acontecerem nesse ambiente, e aí é ficção puramente. É bom falar aqui que existem certas divergências sobre o que é alta fantasia e baixa fantasia entre o povo da literatura e o do RPG. O mundo do Conan, por exemplo, é considerado baixa fantasia pelos RPGistas, porque ali a magia não é tão escancarada. Mas na literatura o Conan é alta fantasia, porque se enquadra naquele quesito de se passar num mundo totalmente imaginado, com elementos épicos e etc, né? Enfim, dá para falar bastante sobre esses tipos de fantasia, com mais exemplos e tudo mais, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso mais pra frente. Aqui eu só falei o básico sobre alta fantasia e baixa fantasia para começar a conversa, porque a ideia nesse vídeo é comentar, de maneira geral, diferentes abordagens ou o que a gente pode levar em consideração na hora de inserir a fantasia nas nossas histórias. Então vamos começar falando do que a gente mais vê na literatura fantástica, que é aquele mundo de fantasia medieval, aquele clássico, com o qual todo mundo que joga RPG está familiarizado, né? Quase todo autor que eu conheço e que foi influenciado por RPG começou assim. Eu, inclusive, né? Tem dragão, mago soltando raio pelas pontas dos dedos e por aí vai, né? Muitas vezes até quem não é iniciante vai criar um universo novo e vai tão no piloto automático, pegando as opções mais óbvias, que perde a oportunidade de encontrar soluções mais interessantes. É claro que não tem nada errado se você quiser trabalhar com um mundo de fantasia clássico, com toda aquela configuração que a gente já viu em várias obras. Dá para criar boas histórias ainda assim. Mas não custa nada tentar subverter certos padrões para quebrar as expectativas do público, como um mundo onde os orcs e os goblins são os mocinhos, em vez dos tradicionais elfos e anões. Ou até mesmo abolir de vez esse conceito de raça do bem ou raça do mal.
Esse tipo de generalização, aliás, está até caindo em desuso entre os autores de fantasia, e eu concordo 100% com isso, né? Eu acho mais legal pensar que em cada raça existem indivíduos de todos os espectros de índole, ética ou caráter, em vez de simplificar e dizer que todos os orcs são do mal e pronto, e os humanos são do bem, né? Então, por mais que seja complicado, vale a pena tentar não emular o universo do Conan, ou do Senhor dos Anéis, ou de Dragonlance, e pensar em diferenciais para o seu trabalho. O autor da série The Witcher, por exemplo, adicionou características da cultura polonesa no mundo de fantasia dele, e isso ajudou a destacar esse universo dos demais, né? Eu acho esse um bom caminho, desviar um pouquinho daquele folclore medieval que já foi adaptado e retrabalhado tantas vezes e buscar novas fontes de inspiração. Outra coisa que gera um diferencial é tentar encontrar explicações originais, inusitadas, para a existência do fantástico no seu mundo. A magia do seu universo pode girar em torno de um único elemento, um personagem ou situação. Não precisa ser algo pulverizado pelo mundo todo, como eu tinha falado antes. Um evento inexplicável pode ter gerado consequências que só alguns personagens conseguem perceber ou tirar proveito. Ou um outro evento abrir um portal para uma nova realidade, mas é um portal inacessível ou muito bem guardado. Você pode ter uma criatura, um herói que vem de fora da Terra, ou de uma dimensão desconhecida até então. Uma coisa interessante que dá para fazer é variar a intensidade da magia conforme as épocas e regiões do seu mundo, ou o tipo de relação que as pessoas têm com a magia pode ser diferente de lugar para lugar ao longo do tempo, né? Isso cria situações boas para trabalhar. Por exemplo, um feiticeiro vai parar em uma região do mundo onde a magia não é bem vista ou é proibida. Isso já é uma premissa básica para uma história, né, por si só. Você pode deixar os elementos fantásticos afastados dos meros mortais e associar o inexplicável à interferência divina. Seres superiores que dão poderes, itens mágicos ou armas para alguns escolhidos, ou interagem com eles, né? Como a gente vê na mitologia grega. E na mesma pegada, mesmo sem deuses, a própria magia pode ser encarada como uma espécie de religião, e algumas pessoas podem acreditar e outras não, né? O maior exemplo dessa situação que eu consigo pensar é Star Wars. No episódio 4 a gente tem a postura do Han, todo cético em relação à força, enquanto o Obi-Wan começa a instruir o Luke, né? Isso dá margem para boas dinâmicas, desde esses conflitos entre descrentes e devotos, e até mesmo o desenvolvimento de personagens charlatões, né, que alegam possuir poderes mágicos para enganar os outros. Uma configuração interessante que eu sempre escolho para escrever minhas histórias é o da magia ser um conhecimento escondido, ao qual apenas alguns poucos personagens têm acesso. Eu prefiro esse cenário porque, na minha opinião, ele dá uma gama mais ampla de situações, né, para trabalhar. A gente pode ter praticamente tudo o que os outros casos oferecem, de uma vez só. No ambiente dos iniciados, os elementos fantásticos fazem parte da rotina, né, daqueles que já conhecem a magia. Ao mesmo tempo, você pode ter pessoas que ouviram histórias, tiveram alguma experiência inexplicável, mas não sabem direito o que está acontecendo, e elas podem querer ir atrás disso, e aí a gente já tem histórias nessa direção. E a grande maioria vive a vida normal, totalmente alheia à verdade. É mais ou menos o que acontece em Harry Potter, ou mesmo nas histórias do Lovecraft, né, que são de terror, mas não deixam de ser fantasia. E já que a gente já falou de Star Wars aqui, é sempre bom lembrar que a tecnologia sem explicação, embasamento científico, ou seja, com base no que a gente conhece do mundo real, é considerada fantasia também. Não existe só fantasia antiga ou medieval, né? O mundo steampunk, por exemplo, na prática, toda engenhoca que existe dentro desse universo, cujos princípios do funcionamento não são explicados, funciona como um item mágico, né? Da mesma forma, isso também acontece no cyberpunk, com aquela tecnologia exacerbada, né? Se bem que muita coisa considerada impossível e fantástica anos atrás já está fazendo parte do nosso dia a dia, né? Mas isso é outra discussão que eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Dificilmente eu esgotaria esse assunto aqui no vídeo curto, então certamente eu volto a falar de magia e fantasia mais adiante. Enquanto isso, se você gosta de escrever, aqui em cima tem duas playlists de duas séries aqui do canal. A primeira é uma série de exercícios de escrita criativa, onde você me assiste criando histórias do início ao fim, e na segunda nós trabalhamos juntos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!